Boa noite a todos. Satisfação, esse dia 7 de outubro, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Vacaria, poder recebê-los. Aqui hoje estamos com muita honra, representando o nosso presidente maior, Marcelo Bertolucci, e o qual hoje pela manhã tive a oportunidade de conversar com ele e falar da nossa sorte de poder contar com dois ilustres colegas palestrantes, Ricardos, né? Ele transmitiu um fraternal abraço a todos, desejando um grande evento. Eu inicio fazendo uma saudação especial aos meus colegas de diretoria, aqui representados pela doutora Silvia Bife, minha vice-presidente, doutor Rodrigo Boldo, secretário-geral, meus presidentes da Comissão de Advogado, presidente Taiguara, todos os meus colegas integrantes, presidente do Conselho, CEDAP, conselheira Wanda, na sua pessoa homenageia todos os nossos conselheiros subseccionais, aos colegas advogados, advogadas e aquelas pessoas que acorreram ao nosso convite. Há uma distinção ao nosso presidente da SIC, Antônio Flávio Rodrigues Maciel, ao vice-presidente Paulo Vasquez, ao jurídico da SIC, o Dr. Edevaldo Alves Borges, ao representante do presidente do CDL, Dr. Fábio Carnali Borges, ao nosso vereador Osnir Domingues, aqui representando o presidente da Câmara de Vereadores, ao nosso amigo, presidente, colega da valorosa subseção de São José do Ouro, e ao seu filho, que não mediram esforços e percorreram 180 quilômetros de estrada perigosa, difícil para brindar a esse momento de ordem. Seja muito bem-vindo mais uma vez, presidente Sérgio. Um agradecimento todo especial à colega advogada e professora Naura Terezinha Reck. Na sua pessoa, quero homenagear a todos os acadêmicos de direito, futuros colegas advogados, futuros juízes, professores, promotores de justiça, delegados, operadores do direito. É com o maior carinho que recebemos a todos aqui. E leve, doutora Naura, um abraço e o agradecimento da nossa subseção, à coordenadora do curso, doutora Helene Borges, e à nossa diretora, a professora Marina, que sempre nos acolheu, sempre atendeu aos pleitos da subseção. É uma entidade parceira da Ordem. Hoje é um dia muito especial, porque recebemos aqui os valorosos colegas Ricardo Ranzolin e Dr. Ricardo Dornelles, para um tema que nos é muito caro e para mim, um leigo quase que nessa matéria importante, daí o nosso interesse de trazê-los aqui o quanto antes, vem ao encontro do que disse o presidente Ricardo Lewandowski, quando tomou posse no STF há pouco tempo. É preciso que a sociedade, é preciso que nós advogados, é preciso que a comunidade em geral, que os empresários reconheçam as dificuldades e colapsos que existem no nosso poder judiciário. E uma das formas que me parece que é o futuro da advocacia, está aí o tema da palestra, os desafios da advocacia, a arbitragem e a mediação. O caminho é esse, a arbitragem é a mediação. Nós, operadores do direito, nós, sociedade civil organizada, lutarmos por algo mais prático, mais sério, que afaste esse fantasma da morosidade e resolva realmente os problemas de uma forma adequada. Dia especial também, e faço o registro porque a Ordem ultrapassa fronteiras, trazemos o presidente de São José do Ouro, trazemos colegas de outras subseções e trazemos colegas de outros estados. Tamanha a importância do assunto. Temos aqui hoje a presença do doutor Alexandre Toledo, amigo nosso particular, durante muito tempo atendeu a advocacia, prestou um relevante serviço do lado do judiciário e agora sim
vem lutar conosco do lado de cá, mas da mesma forma também é importante. E o doutor Fábio Caldan, que eu tive o prazer de conhecê-lo hoje pessoalmente. E para abrilhantar ainda mais, tenho a satisfação de hoje promover nossa diretoria a primeira, salvo o melhor juízo, colegas, a primeira comissão de arbitragem e mediação do interior do Rio Grande do Sul, parece que Vacaria, que será instalada hoje. O governo na frente de Santa Maria, que vai ser semana que vem, então aqui é o primeiro. Foi sorte, doutor, foi sorte. E a sorte acompanha os bons, né? E a subseção de Vacaria está repleta de bons advogados. Talvez seja essa aura, né? Esse ambiente. Então eu peço de imediato, de uma forma mais séria, e que os colegas, doutor Luciano Giacomelli, venham à frente, para que receba a portaria de nomeação e instalação oficial da comissão de arbitragem e mediação de Vacaria, pedindo que o doutor Ricardo Ranzolin faça a entrega. E pediria também, doutor Gade Figueiró, por favor, o prazer da sua presença aqui conosco, e o doutor Ricardo Neres, que passe as mãos à sua portaria, o vice-presidente da comissão. Prosseguindo então, apenas para fazer um breve registro a mais, que os colegas já têm, um currículo resumido. Dr. Ricardo César Correia Pires Dornelles, nossos palestrantes, é advogado, colega nosso, presidente da Comissão Especial de Mediação e Práticas Restaurativas da OAB do Rio Grande do Sul, é coordenador-geral da Casa de Mediação da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com o Ministério da Justiça, é membro do Núcleo de Estudos sobre Mediação e Justiça Restaurativa da AJUDES, pós-graduado em Gestão Empresarial pela URGS, em Direito Empresarial pela PUC, Rio Grande do Sul, e Educação pela UNISC. É membro do Grupo Avançado de Estudos sobre Mediação Institucional CNPq, mediador da Câmara de Mediação e Arbitragem da FIERGS. Dr. Ricardo Borges Ranzolin, por sua vez, colega advogado, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, colega do nosso ilustre Dr. Olavo Mário Cairon, sempre abrilhantando os nossos eventos, nos representando perante aquele egrégio conselho, que aqui nos brilha com a sua presença. É presidente da Comissão Especial de Arbitragem da OAB Rio Grande do Sul, mestre pela PUC do Rio Grande do Sul, dissertação em Controle Judicial de Arbitragem, pós-graduado em Processo Civil pela PUC do Rio Grande do Sul e pós-graduado em Business Administration pela Harvard Business School, dentre tantas outras qualidades que vossas excelências têm. Então, de imediato, eu passo a palavra aos colegas para que disserem sobre tão importante tema, e desde já fica já externado o nosso carinho, nossa admiração, nosso respeito pelo trabalho que vossas excelências vêm fazendo pela Ordem dos Advogados do Brasil e do Rio Grande do Sul, tanto que, além das dezenas de palestras que ministram do Rio Grande do Sul, estarão, e sei que representam muito bem a OAB no Conselho Federal, estarão agora, ao final do mês de outubro, no Rio de Janeiro, representando a nossa seccional e transmitindo conhecimento também para os colegas de outros estados. Por favor, vossas excelências têm a palavra. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. É uma grande honra estar aqui com vocês, né, com o presidente Otto, pelo excelentíssimo trabalho. E tivemos a honra em Bento, no Colégio de Presidentes, né, tivemos a oportunidade lá, eu, o Dr. Ranzolin, de falar para todos os presidentes de subseções sobre esse tema da mediação. Aí lá se despertou. Né. Então, deixa eu só tirar aqui, que eu não acostumado. Coisa de professor, a gente gosta de ficar caminhando. Né. Então, eu queria cumprimentar, né, o presidente Otto, né, em primeiro lugar, essa maravilha, esse espaço aqui, né, construído, e pelo que sabemos, pelo seu esforço, né, e a colaboração de toda a comunidade de colegas. Então, meus parabéns,
porque isso é a materialização de algo que a gente precisa enxergar, né? É a nossa sede e é o lugar que nos acolhe. Eu gostaria de cumprimentar a doutora Silvia Biff, né, como vice-presidente, né, prazer, doutor Rodrigo, como secretário-geral, e doutor Olávio, conselheiro estadual. E também o doutor Luciano Giacomoli, né, como presidente aqui da Comissão de Mediação e Arbitragem, né, que é realmente a primeira comissão de mediação e arbitragem do interior. O que nós temos pelo interior são outras comissões separadas, né, que foi construído ao longo desses 8 anos que nós estamos nesse trabalho dentro da seccional. Cumprimentar aqui a todos os colegas presentes, né, aos estudantes, aos professores, né. Então, é muito grato poder falar desse tema, já que é algo que a gente vem há quase 15 anos trabalhando com isso, né, e construindo e derrubando algumas barreiras, tanto em termos de OAB como dentro da sociedade, principalmente, que é uma grande resistência. Então, dentro do tempo que nós teremos, eu preparei... quem é que vai ficar ali eu fiz uma preparação, porque não é meu perfil, uma questão muito acadêmica, tá? O que eu faço normalmente é dar treinamento e dentro da prática do dia a dia. E sei que vocês, como colegas, né, aqueles que estão tendo contato pela primeira vez, o importante é visualizarem isso, né, do que isso traz para a nossa vida no dia a dia, né, e como a gente pode utilizar esse trabalho, né, essas ferramentas, né, que a mediação traz, e a arbitragem também, que o Canzolini depois vai falar, para o nosso dia a dia enquanto advogados, né, enquanto cidadãos. Né. E uma delas é a parte da negociação. Né. No curso de Direito a gente não aprende a negociar, muito menos lidar com conflitos. Então, a mediação ela tem, né, tem toda uma estrutura preparada onde as pessoas que acabam tendo determinadas formações dentro dessa área acabam utilizando isso no seu dia a dia, né, seja no seu escritório, seja na sua vida particular. Então, elas desmistificam um pouco, né, aquela visão de que só serve para uma coisa. A mediação ela tem um espectro muito amplo. E eu vou dentro do tempo que nós temos aqui, porque depois eu quero, até mexer com os colegas aqui, eu quero ter as perguntas provocativas, né, os questionamentos críticos, porque é isso que nós precisamos enquanto advogados. Né? A gente sabe por que usar isso, porque há uma política hoje pública nacional de implementação da mediação, tanto na esfera judicial como na esfera pública, né, dentro das instituições públicas, como dentro das empresas. Então, no tempo que temos, só vou pedir que tu me policie, né, porque senão eu fico aqui e vamos virar a noite, tá? Porque a gente que vive, né, no nosso dia a dia fazendo isso, e temos tido, né, ao longo desses anos, começou com o Dr. Lamáquia, né, o grande apoio de implantarmos a mediação dentro do OAB do Rio Grande do Sul. Né, e agora com o nosso presidente Marcelo também tem um grande apoio e incentivo de levarmos isso para todos os advogados do Rio Grande do Sul e nacionalmente. Né? Então, o tema, né, é novas perspectivas de trabalho para os advogados. Pode passar um pouquinho. Bom, eu vou fazer só uma inserção nisso, né, porque como existe um projeto de lei, né, através de uma resolução 125, né, do CNJ, e que está implementando a mediação em todas as comarcas, né, do Brasil, há um projeto disso, está sendo feito esse trabalho, há uma formação tanto dos servidores públicos como dos advogados e pessoas, né, que têm curso superior, de uma forma geral, a trabalharem dentro dos centros de mediação dentro do judiciário. E isso está todo ele embasado dentro de um projeto de lei, que já está no Senado, foi para a Câmara, né, e nós, pelo Conselho Federal, eu e o Ranzolin fazemos parte lá de um grupo que vem dando esse assessoramento, né, em termos dos projetos de lei, no sentido de levar aquilo que é o lado prático que nos interessa efetivamente para os advogados. Né, porque não podemos, apesar de ser uma área interdisciplinar, nós temos que pensar na nossa profissão, no nosso dia a dia, né, e principalmente nos nossos honorários. Né, porque vivemos disso como profissionais autônomos e precisamos também pensar como essa nova profissão
ela vem incrementar o nosso trabalho do dia a dia dentro dos escritórios ou dentro do judiciário. Então, esse projeto, né, que está aí aprovado, com previsão também dentro do Código de Processo Civil, ele vem numa tramitação e deve isso, ou até o final do ano, ou início do ano que vem, né, se tornar uma política pública com reconhecimento do mediador, né, tanto na esfera judicial como na esfera extrajudicial. Então, não é por acaso que vocês cada vez mais vão escutar isso em tudo que é âmbito, né, seja nas academias, seja nas conferências, congressos, empresas, órgãos públicos, concursos públicos, prevendo essa área da mediação de conflitos, né, que é um novo profissional. Ele não é um profissional de um só do direito, ele é um profissional com uma formação interdisciplinar, né? Então, nós temos engenheiros trabalhando com mediação de conflitos, psicólogos, né, pessoas da administração da economia, de várias áreas, né? Então, é uma visão interdisciplinar, né, com enfoque de acordo com o lugar que nós vamos trabalhar. Então, isso tudo para dizer para vocês que a OAB, enquanto Conselho Federal, e a OAB, enquanto seccional, nós estamos construindo, né, toda uma política em cima disso, uma preparação de estrutura, né, para atender os nossos, hoje, 90 mil advogados, né, nós estamos mais ou menos inscritos, então, 90 e poucos mil, aqui no Rio Grande do Sul. E sabemos das dificuldades, né, porque os advogados que vocês enfrentam no interior, as dificuldades hoje dos processos, da questão dos honorários e da questão do tempo, né, que se leva dentro de um processo. E isso é um aspecto sempre relevante que precisamos pensar, né, se a maneira como está e aquilo como a gente vem fazendo nos últimos 50 anos na advocacia é o suficiente para atender daqui para frente. Então, este mercado hoje, ele é, né, de uma forma bastante embasada, né, tanto não só na academia, mas pelas experiências que nós temos no nosso país, ela é o futuro da advocacia. Né? É uma nova maneira de advogar utilizando essas maneiras, né, esses métodos alternativos. Então não é só algo como se fala, né, de um diálogo, ou de uma construção humanista, ou de uma visão de pacificação. Ela tem critérios objetivos, né, tem métodos, e tem ganhos econômicos, né? Então é isso que a gente precisa saber para entrar em cima desse mercado. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou largar um escritório que já advogamos há muito tempo com uma estrutura para fazer algo novo? Algo que está se consolidando dentro do Brasil, né? Já um pouquinho atrasado, né? Tem alguns países que já estão há 30 anos com isso como política pública. Então, nós, graças ao trabalho nosso aqui como gaúchos, estamos, né, alguns em relação a outros estados, a gente tem feito muita coisa concreta, né? A OAB do Rio Grande do Sul tem feito de uma forma muito efetiva um trabalho em prol da mediação de conflitos, né? E pensando principalmente nos advogados, né? São os nossos colegas que precisam incorporarem, assumirem e conhecerem essa demanda, porque acredito que aqui a grande maioria não teve isso na faculdade, né? Eu gostaria que você levantasse a mão se alguém estudou isso durante a faculdade. Teve alguma disciplina de arbitragem, mediação? Ninguém? Tá, e processo penal alguém teve? Não. Então vocês veem. Processo é aquilo que a gente fala o tempo inteiro, né? Agora mediação, negociação, técnicas de comunicação a gente não fala. Aí é isso que nós vamos falar um pouquinho. Pode... Bom, na verdade tem umas coisas que eu botei assim só para... Porque assim, o que é mediação, né? De um conceito bem geral, né? É um método de resolução de conflitos, né? Através de negociações e de técnicas, onde o mediador facilita a comunicação entre as pessoas. De uma forma geral, se acessarem aí o Dr. Google, né? Na literatura é isso que está, né? É um profissional que facilita o diálogo entre as pessoas, né? De uma maneira que seja adequado, né, respeitoso e que estimule as pessoas a tratarem realmente dos conflitos. Nós, na verdade, quando nós vemos para o judiciário, nós vemos como um problema, né, uma questão a ser tratada jurídica.
O conflito, basicamente, ele não é tratado. Por quê? Porque o conflito, dentro do conceito do conflito, existe interesses, necessidades que as pessoas precisam atender e sentimentos. Qualquer tipo de conflito, em relação que nós vamos ter no nosso dia a dia, como a dissolução de sociedade dentro do escritório, passa por um viés emocional. E aqui os advogados, os mais experientes, já com os cabelos brancos, sabem que por mais conhecimento que podemos passar para os nossos clientes do aspecto jurídico, tem um emocional que impera e às vezes nos leva ao desespero por anos e anos com ações que não chegamos a lugar nenhum. Não há satisfação tanto para o cliente como para nós e nem para o judiciário. Então a mediação ela vem dentro de uma perspectiva de lidar exatamente e aprofundar essas questões que estão por baixo do conflito, que é o aspecto emocional e as verdadeiras necessidades e interesses, que nós chamamos de interesses ocultos, que estão por trás de um conflito. Por exemplo, quando um pai deixa de pagar uma pensão alimentícia, o valor da pensão alimentícia seria o problema, seria a questão. Agora, o que está por trás daquele conflito, aquela relação entre ex-mulher, ex-marido, pai, mãe, essas questões que precisam ser tratadas. Não adianta nós tratarmos o aspecto econômico só. O juiz determina, se não pagar a pensão vai ser preso. Nós temos milhares de pessoas presas porque não pagam. Agora, dentro da mediação, qual é o nosso enfoque? É que se consiga atender exatamente às necessidades desse pai e às necessidades dessa mãe. Está lá a criança precisando da pensão, Não adianta só dizer o seguinte, olha, isso é obrigatório, isso tem obrigação por lei, não adianta fazer isso. Isso o judiciário faz através de uma sentença. Na mediação, o que nós fazemos é exatamente proporcionar um diálogo, um determinado grau de aprofundamento, que as pessoas possam se escutar e possam construir a solução que seja adequada àquela realidade. As devidas ponderações que nós temos que ter, dependendo da área onde nós somos mediados. A mediação, agora vocês vão ver logo em seguida, ela pode ser em qualquer área da vida. Então, e para fazer isso, o profissional ele tem que ter uma preparação, ele tem que ter uma estrutura emocional e ele tem que ter, acima de tudo, uma credibilidade. Porque passa pela credibilidade, passa pela confidencialidade das informações que são tratadas dentro do processo de mediação, e principalmente da imparcialidade do mediador. O mediador que toma partido para um lado e para o outro não é mediador, pode ser um conciliador, pode ser um outro profissional negociador, que é o que nós, enquanto advogados, fazemos no nosso dia, tentando, de uma forma colaborativa, encontrar soluções para os nossos clientes, olhando a outra parte, negociando com os colegas e nem sempre temos o êxito de chegar a uma solução que adeque e que seja satisfatória para todos. Então, por isso que há necessidade de uma formação. Bom, então assim, algumas áreas de atuação que é aquilo que a gente vem trabalhando, no Brasil cada vez mais, em vários escritórios, negócios imobiliários, agronegócios, que é o caso de vocês aqui, principalmente cooperativas, fornecedor, agricultor, que toma essas relações continuadas que nós temos no nosso dia a dia. Às vezes é melhor sentar, ter um profissional que consiga criar as condições para as pessoas encontrarem uma solução, do que entrar com um processo, entrar com uma discussão, entendeu? E às vezes se perde um bom fornecedor, se perde um bom cliente por alguma coisa maldita. Normalmente a questão é a comunicação que acaba sendo comprometida e leva a determinadas reações humanas, que aí é o ser humano, temos reações impulsivas, agressivas, e que leva às vezes a perder, perdemos determinados clientes, perdemos boas relações familiares, societárias, e isso é dentro dessa ótica que a mediação ela se aprofunda. Então, na área de tecnologia temos usado muito hoje, no NPI lá, a questão de marcas e patentes, questão das empresas, na relação de consumo, o próprio PROCON hoje, tanto do Estado como lá municipal,
está sendo feito todo um trabalho nas questões em relação aos bancos, né, questões bancárias, financeiras, que são clientes, né, seguradoras que mantêm, é interessante manter determinados clientes, né, e não entrar, já romper com aquela relação em função de uma questão de inadimplência. E as técnicas de mediação elas estão sendo usadas para isso. Na área de serviços ela é muito utilizada, né? Por exemplo, lá no CREA, alguns contratos dentro do CREA, hoje entre consultoras, né, prestadoras de serviços, se utiliza determinadas cláusulas para mediação, porque tem situações que não adianta o processo, não adianta a notificação. Né? Tu tem que sentar e tem que desenvolver essa tolerância, né, de criar um clima apropriado para as pessoas poderem chegar a uma solução. Então não é todo mundo que quer, não é todo mundo que aceita isso, e há necessidade de ter um caráter voluntário. Né? A disponibilidade das pessoas, a disponibilidade pessoal, né, que a gente chama o princípio da voluntariedade, ele é essencial para que a mediação ocorra. Né? Não é obrigatoriedade, porque o juiz mandou, ou porque o advogado determinou que seja feito, não vai acontecer mediação. Né? As pessoas precisam ser preparadas para construírem e poderem falar aquilo que precisa ser dito. Então, o resto é teatro. Faz um teatrinho, simulação, e ninguém aprofunda nada. Principalmente na área penal. Bom, então, por exemplo, na área de família também, família é uma das áreas mais utilizadas, né? E normalmente em família nós trabalhamos com profissionais de outras áreas, por exemplo, um advogado, né, mediador, com uma psicóloga, também mediadora, ou alguém do serviço social, ou alguém da filosofia, ou da pedagogia, é muito apropriado em função de questões que aparecem que nós, né, na formação do direito, não tivemos a oportunidade de estudar. E um profissional da psicologia tem um outro olhar, né, na questão relacional, em algumas questões comportamentais, né, que isso é muito importante a ser desenvolvido e percebido pelos profissionais da mediação. Né. Qualquer área que seja. Parcerias comerciais, né, dentro das empresas, cada vez mais se usa a questão societária, né, entre sócios, dentro da empresa, na área, não só na empresa privada, na empresa pública hoje, tem projetos que estão sendo desenvolvidos, por exemplo, em questões de assédio moral, em questões das questões políticas, né, que troca governo, troca coisa, ficam aquelas rugas, né, entre servidores, e aí fica um estresse profundo, né, e o que a gente vê é que as pessoas acabam adoecendo, vão para a saúde, se encostam, né, e não conseguem trabalhar porque tem uma carga emocional profunda, né, tanto de agressividade como de frustração. Né, e durante a mediação, essas questões, quando as pessoas realmente, né, se conseguem, né, trazer o que interessa, a coisa é aprofundada e normalmente há uma satisfação. As pessoas colocam que encontram o resultado que